Agora eu iniciei a instalação do Windows. Então repare que ele apareceu a mensagem de que o Windows está carregando arquivos e agora ele está iniciando o Windows. Só que na verdade ele está iniciando o instalador do Windows, ok? Então aqui eu tenho a opção de escolher qual é a versão do Windows que eu quero colocar. Assim que a instalação do Windows é iniciada, é exibida esta tela, né, onde nós vamos escolher qual o idioma que nós vamos utilizar durante a instalação do Windows. Eu vou escolher aqui o idioma português e agora é exibida a opção para mim qual é o idioma que eu quero instalar o Windows. Então eu posso colocar o Windows em português ou eu posso instalar o Windows em português. Então nós temos uma diferença entre o idioma que vai ser utilizado durante a instalação, as mensagens, as informações podem ser exibidas no idioma português ou inglês, e temos agora o idioma que vai ser o idioma que o Windows utilizará após a instalação. Por exemplo, as opções do Windows estarão todas em inglês, estarão em português. Aqui nós temos uma opção que se chama teclado ou método de entrada. Normalmente o Windows consegue detectar corretamente, mas pode haver situações, por exemplo, em que o teclado não esteja configurado corretamente. Esta opção aqui nos permite fazer esta correção, embora eu possa fazer esta correção depois do momento que eu for utilizar o Windows depois de instalado. Por enquanto eu vou clicar aqui na opção avançar e eu tenho algumas opções aqui. O que você deve saber antes de instalar o Windows. Isso aqui normalmente vai exibir informações sobre quais são os requisitos mínimos de memória, de processador que eu preciso para instalar o Windows. E essa outra opção aqui nós utilizaríamos se o computador tivesse parado de funcionar repentinamente já com uma versão do Windows instalada. Isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, na situação em que após uma queda de energia o computador parou de iniciar. Então eu tinha o Windows, estava funcionando tudo perfeitamente, após uma queda de energia ou alguém desligar o computador puxando pela tomada, por exemplo, o Windows parou de iniciar. Aqui existem algumas opções que podem ajudar a restaurar o computador. Vou clicar na opção instalar agora, de modo que a instalação vai ser iniciada. Agora é exibida a informação para que eu escolha qual versão do Windows eu quero instalar. E aqui é válida uma explicação entre algumas versões do Windows que estão aqui, e logo abaixo eu tenho diferenças também na arquitetura. O que significa isso aqui? Primeiro, eu tenho a versão Windows 7 Starter. Normalmente esta versão do Windows ela é disponibilizada em computadores de baixo custo. Isso aqui foi uma tentativa da Microsoft de baratear o preço final do computador. Ao invés de vender uma versão do Windows que é mais cara, ela disponibiliza para os fabricantes, por exemplo, para Positivo, para CCE, versões mais básicas do Windows, que tem recursos limitados. Com isso, o preço do computador final acaba saindo um pouco mais barato. Alguns detalhes sobre essa versão do Windows. Ela possibilita apenas a execução de 3 programas simultâneos. Mas o que significa isso? Por exemplo, se eu instalar o pacote Microsoft Office, eu posso, por exemplo, abrir o Word, que é o editor de textos, posso abrir, por exemplo, o Windows Media Player para escutar uma música e abrir o navegador. Se eu tentasse abrir um quarto programa, por exemplo, a calculadora do Windows, ou abrir o Skype, vai ser exibida uma informação para mim de que apenas 3 programas podem ser executados simultaneamente. Então é uma versão muito limitada. Já a versão Windows 7 Home Basic, ela é uma versão para usuário doméstico. Então é um usuário que utiliza mais o computador em casa.
E mesmo assim, esta versão ela é um pouco básica, ela não tem tantos recursos aprimorados, como por exemplo um editor de vídeos, que é o Windows Movie Maker, normalmente não vem disponível. A gerência de bibliotecas de música, de vídeo e de documentos não é tão aprimorada. Então também é uma versão mais barata. Já a versão Home Premium é uma versão bem aprimorada para quem quer fazer o uso doméstico do computador, mas com um monte de comodidade e benefícios, como por exemplo uma melhor organização de fotos, alguns aplicativos aperfeiçoados para edição dessas fotos, alguns programas de gravação de vídeo, edição de vídeo, a utilização de bibliotecas também com aperfeiçoamentos. Então, para quem utiliza um computador em casa e quer uma versão mais completa do Windows, essa é uma versão indicada. Já a versão Windows 7 Professional e a Ultimate são versões indicadas para pessoas que utilizam o computador como ferramenta de trabalho, principalmente dentro de empresas, porque essas versões elas possibilitam fazer o ingresso em um domínio. Esse domínio normalmente é uma estrutura utilizada em empresas para facilitar a gerência de vários usuários, para você manter cópias de arquivos dos usuários, para que eles, assim que se eles locomovessem de uma máquina para outra, eles já terem os arquivos dele disponível. Então, além de possuir alguns recursos aprimorados de cópia de arquivos, uma velocidade na abertura de programas profissionais um pouco maior. Então, são versões mais indicadas para ambiente empresarial. Agora, em relação a esta arquitetura, repare que eu tenho ali o x86 e o x64. Essa arquitetura x86 ela é indicada, na verdade, ela é utilizada quando você tem o hardware, o processador de 32 bits. Essa informação eu acredito que ela vai ficar melhor detalhada no material teórico, mas o que eu posso adiantar para vocês? A arquitetura 32 bits ela trafega informações em uma velocidade de 32 em 32 bits, ou seja, a cada troca de informação entre processador e memória, entre memória e algum dispositivo, apenas 32 bits de informações são enviadas ou recebidas. Já na arquitetura x64, eu tenho o dobro de velocidade na transmissão. Ou seja, ao invés de, durante uma comunicação entre memória e processador, haver trocas de apenas 32 bits por vez, haverá troca de 64 bits por vez. Então, o indicado, na verdade, se você tem um computador que tem um processador, por exemplo, Core i5, que ele é um processador de 64 bits, isso normalmente vem escrito no manual do computador, é indicado que você utilize uma versão do Windows também com 64 bits. Embora eu possa fazer o quê? Em um computador 64 bits, que o hardware é 64 bits, eu poderia colocar uma versão do Windows 32 bits. Isso não seria indicado, mas é possível de fazer. O que eu não posso fazer é colocar um software, ou seja, colocar o sistema operacional 64 bits em um hardware que suporta apenas 32 bits. Ok? Uma outra desvantagem que eu não recomendo utilizar uma versão de 32 bits em um hardware de 64 bits é que há um limite na utilização de memória. Por exemplo, se eu tiver um computador com 8 GB de memória RAM, um Windows 32 bits, que é essa versão x86, ela limitaria o uso da minha memória RAM a apenas 4 GB. O restante não seria utilizado, não seria sequer reconhecido pelo sistema operacional. Então eu recomendo fortemente a utilização do Windows 64 bits, que é essa daqui. Eu vou instalar uma versão Home Premium para que a gente possa visualizar a instalação que normalmente é feita quando um usuário leva um computador em uma assistência técnica. Então eu vou escolher essa opção aqui, Windows 7 Home Premium, com arquitetura 64 bits e vou pressionar o botão de avançar. Aqui existe o termo de licença para software Microsoft que relata tudo
o que você tem de direito e quais são os deveres quando você começa a utilizar o sistema operacional deles. Eu vou marcar a opção de que aceito os termos da licença e vou clicar em avançar. Aqui eu tenho duas opções que são muito importantes. A primeira delas é uma atualização do Windows. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho a versão do Windows 7 instalada aqui na minha máquina. Só que eu gostaria de limpar o meu Windows para colocar uma versão nova, sem nenhuma configuração, mas eu não gostaria de perder os meus arquivos. Todos os documentos, músicas, vídeos, todos os arquivos que eu tenho no computador, eu quero manter, além de configurações de alguns programas instalados. Essa opção ela só vai estar disponível quando eu já possuir uma versão do Windows instalada na máquina. Mesmo que a atualização diga que vai manter todos os seus arquivos, é altamente recomendável fazer um backup dos arquivos antes de iniciar esse tipo de instalação, porque pode acontecer algum tipo de problema e você perder os seus arquivos. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar a opção de baixo, que é uma opção personalizada, onde vai ser feita uma nova instalação do Windows. Esta opção de instalação, ela não mantém nenhum arquivo nem configuração, ou seja, ela remove tudo que existia no computador e recoloca, reinstala tudo do zero. Esta opção ela é melhor quando você tem, por exemplo, um computador com muitos vírus e você não conseguiu solucionar com a ajuda de um antivírus, ou o computador, após instalar determinados programas e tentar outras soluções que não retornaram o computador a um estado funcional. Essa opção ela é muito interessante porque ela limpa todos os dados que estavam gravados no computador anteriormente. Então é uma instalação limpa do Windows. Nós vamos escolher essa opção aqui. Este é um local de muita importância no momento da instalação do Windows, devido ao fato de ser uma etapa onde será escolhido qual é o disco rígido que vai armazenar a instalação do Windows e também nos permitir realizar um particionamento do disco. O que vem a ser um particionamento do disco? Nesta tela é possível visualizar que nós temos neste computador um disco chamado disco 0, né? Ele está numerado como o primeiro disco disponível no computador, e eu sei que ele tem 25 GB de tamanho. Para que a gente possa instalar o Windows, é necessário criar o que a gente chama de uma partição. Eu poderia fazer esta criação através desta opção aqui, ó, opções da unidade. Então, ao clicar ali, algumas outras opções são exibidas. Eu posso vir aqui nesse botão novo e informar qual é o tamanho que eu quero deixar reservado para a partição, para a parte desse disco que vai ser reservada para a instalação do Windows. Eu poderia, por exemplo, limitar esse espaço aí que eu tenho disponível de 25 GB, por exemplo, para 20 GB e deixar o restante desse espaço disponível para que o usuário possa, por exemplo, colocar os seus dados em uma outra partição. Eu vou fazer isso aqui e volto a explicar qual que seria uma vantagem desta opção. Vou colocar 18 GB aqui, lembrando que está em megabytes, então eu preciso de 1000 megas para dar 1 GB. Então eu estou criando uma partição de 18 GB e vou apertar a opção aplicar. Então, o que aconteceu aqui agora? Foi exibida uma mensagem para mim, aqui durante a instalação, informando que outras partições poderiam ser criadas para que o Windows pudesse gerenciar a sua utilização. Então, foi criada uma partição 1, foi criada também uma partição 2, uma partição 1, a partição 2, e eu tenho aqui esse espaço não alocado de 7 GB. Qual que é a vantagem de ter esse tipo de configuração?
onde eu coloco uma partição para a instalação do Windows e deixo um espaço não alocado para que o usuário possa colocar seus dados. Imaginando a seguinte situação: com o passar do tempo, os usuários vão salvando arquivos, fotos, músicas, vídeos, e um pouco depois o usuário decide formatar o seu computador. Em uma ocasião onde eu não tenho uma partição exclusiva para o usuário salvar os seus dados, eu teria que fazer um backup desses arquivos antes de realizar uma formatação do computador. Caso contrário, eu poderia perder esses arquivos do usuário. Agora, com esta opção, deixando uma partição reservada para que os usuários possam colocar os seus dados, eu posso realizar uma formatação sem ter que mexer nos arquivos do usuário. Então, logo após a instalação, eu vou mostrar para vocês essa diferença lá no Windows Explorer. Então, agora eu criei mais uma partição e vou instalar o Windows nessa partição 2 aqui de 17 GB. A partir de agora, o processo de instalação está sendo executado. Ele vai demorar um pouco porque ele vai executar todas essas tarefas aqui. Eu vou pausar o vídeo e tão logo apareça alguma outra tela, uma outra interação, eu volto para mostrar para vocês o que deve ser feito. Bem, agora chegamos no ponto final da instalação, onde é solicitado um nome de usuário que representa o dono do computador em questão. No meu caso aqui eu vou colocar o meu nome, vou me informar aqui que eu sou o dono desse computador e vou avançar. É recomendável criar uma senha, mas não obrigatório. Vou deixar esse Windows aqui sem senha, mas se eu desejasse criar, era só informar uma senha aqui, confirmar ela e colocar uma dica de senha para caso você esquecer, você ter uma dica e se lembrar de qual é a senha. Então agora eu vou clicar em avançar. E aqui é o momento crucial da instalação, onde é necessário inserir a chave, o product key do produto. Ou seja, é aqui que eu vou inserir a informação que vai possibilitar ativar o Windows. Eu vou desmarcar essa opção porque eu não vou gravar no vídeo, não vou colocar aqui essa chave de produto. Vou deixar ela em branco. Vou clicar na opção avançar e usar as configurações recomendadas, onde serão realizadas as atualizações automáticas do Windows, que eu vou explicar ao longo aí do curso. Caso a hora, data e hora estejam incorretas, esse aqui é o local para corrigir a informação. Eu vou escolher como o meu instalador ele detectou que eu já estou conectado aqui via cabo de rede a uma conexão. Ele pediu para eu escolher. Como eu estou dentro da minha casa, eu vou escolher essa rede doméstica. Se eu estivesse utilizando esse computador no trabalho, eu colocaria uma rede de trabalho, e se for uma rede pública, eu marcaria essa opção. Isso aqui tem a ver com o nível de acesso que as pessoas que estão na mesma rede que você teriam ao seu computador. Dentro de uma rede doméstica, ela deve ser mais flexível, porque em tese apenas os computadores da sua casa fazem parte da rede doméstica. Na rede de trabalho, você já tem um acesso diferenciado, onde você pode especificar quem teria determinado tipo de acesso ao seu computador. Já uma rede pública é um lugar como, por exemplo, um aeroporto, em que não é muito interessante você obter acesso de ninguém, porque muito provavelmente você não conhece ninguém naquela conexão. Então eu vou escolher a opção de rede doméstica e aguardar a configuração ser finalizada. Esta tela de seleção que apareceu para mim, rede doméstica, ou da empresa, ou pública, ela vai aparecer toda vez que eu me conectar em uma nova rede. Então, imaginando a situação em que eu chegasse em um aeroporto e me conectasse no Wi-Fi, seria exibida aquela informação. E aí seria recomendável marcar a opção de rede pública, para proteger o seu computador.
Agora está sendo efetuada uma operação que é a criação, né, do usuário. O Windows ele está preparando todo um conjunto de arquivos que cria as pastas de documentos, de vídeo, até mesmo a pasta da área de trabalho, que representa a área de trabalho, e demais arquivos daquele usuário que eu acabei de criar lá com o nome Lene. Então, sempre que eu criar um novo usuário aqui no Windows e eu for me conectar com este usuário pela primeira vez, haverá essa fase de preparação da área de trabalho. Agora é possível exibir a tela principal do Windows. Esta tela ela é conhecida como a área de trabalho do Windows. Tá? Então, eu vou finalizar esse vídeo, né, que a instalação propriamente do Windows já está finalizada.